Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. Carlo Acutis, conhecido como o padroeiro da internet. Quem é Carlo Acutis? Carlo Acutis foi um adolescente católico italiano nascido no Reino Unido beatificado pela Igreja Católica. Ele se tornou conhecido por documentar milagres eucarísticos ao redor do mundo e catalogá-los em um site que ele mesmo criou nos meses anteriores à sua morte por leucemia. Ele ficou conhecido por sua alegria e por suas habilidades com o computador, bem como por sua profunda devoção à Eucaristia, que se tornou um tema central de sua vida. Os pedidos para sua beatificação começaram não muito tempo depois de sua morte, ganhando impulso significativo no ano de 2013, depois que a causa começou e ele se tornou intitulado como um servo de Deus, o primeiro estágio no caminho para a santidade. O Papa Francisco declarou que ele era venerável em 5 de julho de 2018. Em 21 de fevereiro de 2020, o Papa autorizou a Congregação para as Causas dos Santos a promulgar os decretos que aprovam novas beatificações e canonizações, assim como novos servos de Deus, e entre eles o jovem italiano Carlo Acutis. Sua beatificação aconteceu no dia 10 de outubro de 2020 em Assis, na Itália. Vida. Seus pais trabalharam por um curto período em Londres, sendo originários de Milão, na Itália, para onde voltaram pouco depois do nascimento do filho, em setembro de 1991. Quando era criança, Acutis se tornou grande devoto da Santíssima Virgem Maria e recitou rosários frequentes como sinal de sua devoção por ela. Guardava particular devoção por Nossa Senhora de Lourdes e por Nossa Senhora de Fátima. Ele comungava frequentemente a partir da recepção de sua primeira comunhão, com 7 anos no convento de S. Ambrogio ad Nemours, e fazia o esforço de refletir antes ou depois da missa diante do sacrário. Acutis também se confessava uma vez por semana. Aqueles ao seu redor sabiam que ele tinha uma paixão por computadores. Ele teve sua educação escolar em Milão e seus estudos do ensino médio estavam sob os jesuítas no Instituto Leão XIII. Ele também teve vários modelos como seus guias para a vida. São Francisco de Assis, Santos Francisco e Jacinta Marto, São Domingos Sávio, São Luís Gonzaga, São Tarcísio, Santa Bernadette Soubirous. Acutis estava preocupado com aqueles amigos cujos pais estavam se divorciando e então ele convidaria os amigos para sua casa para apoiá-los. Ele defendeu os direitos das pessoas com deficiência e defendeu os colegas deficientes na escola quando os zombadores frívolos os importunavam. Amava viajar, visitava Assis mais do que outros lugares. Ele logo desenvolveu leucemia e ofereceu sua dor tanto pelo Papa Bento XVI quanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, na qual ele disse que eu ofereço todo o sofrimento que hei de ter pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. Ele pedirá a seus pais que o levassem em peregrinação aos locais de todos os milagres eucarísticos conhecidos no mundo, mas sua piora na saúde impediu que isso acontecesse. Ser apaixonado por computadores levou Acutis a criar um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre relatado, e ele fez isso em 2005. Ele catalogou cada caso desde os 11 anos. Apreciava as iniciativas do beato Tiago Alberione de usar a mídia para evangelizar e proclamar o Evangelho e pretendia fazer isso com o site que ele havia criado. Ele também gostava de edição de filmes e quadrinhos. Foi no site que ele disse: quanto mais Eucaristia recebemos, mais nos tornaremos como Jesus, para que nesta terra tenhamos uma antecipação do céu. O médico que o tratou perguntou se ele estava sofrendo muita dor e respondeu que há pessoas que sofrem muito mais do que eu. Ele morreu em 12 de outubro de 2006 às 6h45 da leucemia fulminante M3 e foi enterrado em Assis de acordo com seus desejos. Em 23 de janeiro de 2019, seu corpo foi exumado e, tratado com técnicas de conservação, foi transferido para a Igreja de Santa Maria Maior, também chamada de Santuário da Expoliação, em Assis, onde aguardou a beatificação para finalmente ser exposto à veneração pública. Tanto Rafaelo Martinelli como Ângelo Comastri ajudaram na organização de uma exposição fotográfica itinerante de todos os locais de milagre eucarísticos em sua homenagem. Desde então, viajou para dezenas de países diferentes nos 5 continentes. O milagre. O milagre atribuído a Carlos Acutis terá ocorrido em Campo Grande, Brasil, segundo afirma o vice-postulador da causa de beatificação do jovem, o sacerdote Marcelo Tenório.
Em 15 de novembro de 2019, a Comissão Médica da Congregação para a Causa dos Santos no Vaticano acolheu o relato da cura milagrosa de um menino ocorrido pela intercessão do venerável Carlo Acutis. Logo após a promulgação do decreto, o sacerdote da Diocese de Campo Grande e vice-postulador da causa de Acutis afirmou: Ontem, sexta-feira, Papa Francisco recebeu em audiência o cardeal Ângelo Bexil, prefeito da Congregação da Causa dos Santos, e autorizou ao dicasterio a promulgar o decreto sobre o milagre atribuído ao venerável Carlo Acutis. Aguardemos, com alegria, a data da beatificação. A identidade do miraculado e os detalhes da cura ainda não foram divulgados pelo Vaticano. Entretanto, segundo o padre Marcelo Tenório, tratar-se-ia da cura de uma criança matogrossense. Segundo o padre Tenório, afirmou o jornal Campo Grande News, a cura milagrosa, que foi levada ao Vaticano, deu-se da seguinte maneira: no dia 12 de outubro de 2010, na capela de Nossa Senhora Aparecida, de nossa paróquia, no momento da bênção com a relíquia, aproximou-se um garoto, levado por seu avô e que sofria o drama do pâncreas anular, que trata-se de uma anomalia congênita rara. Essa enfermidade fazia com que a criança vomitasse todo o tempo, o que a deixava fraca e muito abatida, pois tudo o que comia, voltava, inclusive líquido. Já andava com uma toalhinha, porque era grave a sua situação. Cada vez mais fraco, debilitado, encontraria a morte certa. Na fila para a bênção, a criança pergunta ao avô o que deveria pedir e ele lhe diz, para parar de vomitar, e assim aconteceu. Quando chegou a vez do enfermo, ele tocou na relíquia do Carlo e disse com voz firme, parar de vomitar, e, a partir de então, não vomitou mais. Em fevereiro de 2011, a família mandou fazer novos exames no garoto e foi-lhe constatado a plena cura. Agora é aguardar o momento em que a data da cerimônia que tornará o Carlo beato seja anunciada, afirmou o sacerdote. Em 18 de outubro, em declarações à ACI Stampa, a agência italiana do grupo ACI, o postulador da causa de Acutis, o italiano Nicola Gori, confirmou que a Congregação Vaticana recebeu o dossiê de um suposto milagre ocorrido no Brasil de uma criança. Processo de beatificação. A Conferência Episcopal Lombardiana aprovou a petição para que a causa da canonização fosse introduzida em sua reunião em 2013. A abertura da investigação diocesana foi realizada em 15 de fevereiro de 2013, com o cardeal Ângelo Scola inaugurando o processo e concluindo em 24 de novembro de 2016. A introdução formal à causa veio em 13 de maio de 2013 e Acutis tornou-se intitulado como um servo de Deus. O Papa Francisco confirmou sua vida de virtudes heróicas em 5 de julho de 2018 e nomeou-o como venerável da Igreja Católica. Em 21 de fevereiro de 2020, o Papa Francisco autorizou a beatificação de Carlo. Enfim, em 13 de junho do mesmo ano foi confirmada a data para a cerimônia de beatificação do jovem, que fora no dia 10 de outubro de 2020. Oração oficial a Carlo Acutis. Ó Pai, que nos deu o testemunho apaixonado do jovem venerável Carlo Acutis, que fez da Eucaristia o centro de sua vida e a força de seu empenho diário, porque mesmo os outros te amaram acima de qualquer coisa, faça com que possa ser em breve considerado um dos beatos e santos de sua Igreja. Confirme minha fé, alimente minha esperança, revigore minha caridade, a imagem do jovem Carlo que, ao crescer com estas virtudes, agora vive perto de você. Conceda a graça que tanto desejo. Confio em você, Pai, e em seu amadíssimo Filho Jesus, na Virgem Maria, nossa doce Mãe, e na intercessão de seu venerável Carlo Acutis. Pai nosso, Ave Maria, Glória. Inscreva-se no canal. Deixe seu like de gostei no vídeo.